turma, não é? Tá bem. Então, você vai complementando, porque na oferta anterior nós apresentamos esse conteúdo nas últimas aulas, né? Uma das últimas aulas. Então, aqui estamos antecipando. Bom, primeiro, Mário Testa e Carlos Matos são dois autores importantes no campo do planejamento. Carlos Matos é chileno, foi ministro da Economia na experiência do governo Allende, e ele cunha, né, fala a expressão planejamento estratégico situacional. O professor Mário Testa é do campo da saúde, é um médico argentino, está com mais de 90 anos, continua escrevendo e pensando, falando, né? E o professor Mário Testa traz para o campo da saúde uma crítica ao planejamento normativo. Porque nós gostamos de dar esta aula, né? Porque apesar de jovens, nós que nos formamos nos cursos da saúde temos uma tendência a apostar muito no planejamento normativo, que é ter um bom projeto, estabelecer metas, né, prazos para cumprir, como se um planejamento político funcionasse como um planejamento de pesquisa, por exemplo. O que tem de diferente um planejamento de uma aula ou de uma pesquisa com o planejamento do SUS no município, ou o planejamento do enfrentamento de uma pandemia, né, em uma região de saúde? É que na primeira situação, nós controlamos todas as variáveis. Então, nós sabemos que recurso temos ou que não temos, com quem podemos contar, e vejam que isso sempre é muito relativo, não é? Porque quase sempre o planejamento não, as coisas não se dão como planejadas, não é isso? Num projeto de pesquisa, a gente contava com uma rápida aprovação no Comitê de Ética. Ah, mas demorou um mês a mais. Esperávamos um edital do CNPq, que não saiu. Esperávamos uma aprovação no edital do CNPq, que também não saiu. Então, esperávamos contar com bolsista. Não temos os bolsistas. Então, mesmo nessa situação em que um ator ou um grupo de atores com uma grande identidade, né, apresenta um projeto, mesmo assim, precisa ir negociando com a realidade. No caso do planejamento de políticas, né, o professor Mário Testa, então, diz que em países capitalistas como o nosso, como a América Latina, né, não há apenas um ator que planeja. Então, ele diz, olha, o planejamento normativo da economia e das políticas pode funcionar. Funciona onde o Estado é o planejador. Onde há outros planejando, precisa pensar diferente. Então, por isso, esses dois autores vão trazer, né, a concepção de situação para o Carlos Matos. Vários atores planejam em situação. Então, ele diz assim, ao P maiúsculo. Estou vendo aqui, por exemplo, a Gabriela Marzullo assume uma Secretaria Municipal de Saúde. Ela é governo, com G maiúsculo. Ela precisa ter um plano municipal de saúde, propor um plano municipal, propor o enfrentamento à pandemia. Mas na situação em que o plano é executado, outros atores estão planejando, formalmente ou informalmente. Isso ficou muito evidente na pandemia. Então, primeiro, é que numa situação vários atores planejam e os atores têm interesses distintos.
Essa é uma questão importante para o Carlos Matos. O Mário Testa leva isso mais, mais radical nessa concepção, e ele diz, inclusive, que é melhor pensar em pensamento estratégico e não em planejamento estratégico, que é uma forma de pensar a realidade, uma forma de intervir sobre a realidade que exige pensamento estratégico, inteligência estratégica. Então, isso é mais que o planejamento normativo. Eu sempre prometo não contar uma história nessa aula, mas a história vem, né? Vem. Então, eu vou contar para vocês uma pequena história que está nesse livro chamado Adiós, Senhor Presidente, que é um livro do Carlos Matos, né? Ele diz o seguinte, em uma sala de aula sobre gramática. Estão em aula de gramática a senhorita estratégica e a senhorita normativa. E que aí a professora pergunta, a professora pede, aluna normativa, conjugue o verbo planificar. E a aluna responde, eu planifico. Está em espanhol, eu planifico. E a professora diz, está indo muito bem, siga. E a aluna diz, terminou, eu planifico. Ao lado está a aluna estratégica e a professora pede, conjugue o verbo planificar. E ela responde que eu planifico, tu planificas, eles planificam, nós planificamos, né? Então, há uma diversidade de sujeitos planejando. E não apenas um sujeito. Embora muitos de vocês terão a incumbência formal de carregar um plano, né? De fazer a redação de um plano municipal, de levar para o Conselho Municipal de Saúde, de representar o plano, dizer, este é o plano desta gestão. Mas, mesmo no Conselho, muitos outros atores vão se intrometer. Klicksberg é um autor do campo da gestão pública e diz que planejar é planejar num mundo de intrometidos. Eu queria muito que vocês pensassem nisso que eu estou falando. Porque há uma redução da nossa capacidade de intervenção e uma redução das nossas cabeças, né, para usar a obra famosa, é quando nós pensamos que ter um plano é o suficiente. E eu já tenho muitos anos, né, de trajetória acadêmica, tenho alunos e alunas que já se formaram há muitos anos, então tenho autoridade para dizer para vocês que é muito frequente, mas muito frequente, reencontrar alunos, alunas, e ouvir o seguinte, professor, eu fui trabalhar no município, o meu plano era muito bom, mas ficou na gaveta. O meu plano era muito bom, mas eu não consegui executar. Eu tinha um plano para criar uma equipe, para ampliar a atenção primária, tinha um plano para diminuir a internação, para diminuir índice de cesárea, mas o meu plano ficou na gaveta. Então, com esses autores, nós vamos aprender que na realidade, numa situação, não há um único plano e não há uma única proposta. E a proposta é boa dependendo do grupo social que a defende. Estão entendendo? Vamos usar um exemplo muito simples. Um município de porte médio, 100 mil habitantes, opera. O setor privado de um município com 100 mil habitantes opera com 93% de cesárea. Bom, aí vocês saem da Universidade Federal, né, vocês saem com conhecimento contemporâneo, vocês fazem uma atualização de boas práticas, e vocês chegam em um município dizendo, é inaceitável esse parâmetro,
nós temos que criar condições para que chegue a 50%, a 40%, e vamos suportar 70%, 50%, mas precisa baixar. E não baixa. E aí, bom, por que não baixa? Não é só esse ator que chega na cidade e faz um diagnóstico e propõe uma ação. Não é só isso que vale. Vale uma estrutura que já existe lá, vale a forma como as pessoas têm trabalhado, vale o interesse econômico, vale o reconhecimento que tal que uma prática ou outra dá. Então, para compreender isso, o professor Mário Testa propõe o postulado de coerência. E aí eu quero mostrar esse desenho para vocês. Tá bem? Vou compartilhar de novo aqui. Primeiro, vou mostrar essa imagem aqui, que é do professor Carlos Matos. Porque revisitando os livros hoje, me preparando para essa aula com vocês, eu pensei que faz muito sentido olhar para as nossas capacidades. É muito frequente fazer uma análise rápida ou fazer uma descrição rápida de uma ação ou de uma política ou de uma rede de atenção e fazer uma crítica. Inclusive, em muitos espaços da universidade mesmo, nós estimulamos vocês a fazer críticas. Mas esta crítica tem que ser feita com o aumento da capacidade de análise, não apenas uma crítica no senso comum. Então, vejam só. O espaço real das possibilidades de ação criativa, o espaço real é esse espaço aqui, da interseção entre capacidades, intenções atuais ou reais e intenções potenciais e futuras, que é a capacidade de imaginar o futuro. Então, um plano de longo prazo, um plano de curto prazo, das intenções atuais, e capacidade. Se esses três aspectos se distanciam, nós ficamos com o espaço real de possibilidades de ação criativa muito reduzido. Agora, quanto mais capacidade, quanto mais claras as intenções ou melhores as intenções atuais, e quanto melhor uma visão de futuro, que eles vão chamar de imagem objetivo, né, maior esse espaço real das possibilidades de ação criativa. Eu estou considerando que vocês vêm fazer essa disciplina porque vocês querem, né, ampliar a capacidade e possibilidades de desenvolver uma ação criativa para mudar ou melhorar a realidade. Então, isso é Carlos Matos. O professor Mário Testa nos apresenta num livro chamado Pensar em Saúde. Eu separei vários livros dele aqui, mas é no Pensar em Saúde. Ele propõe o postulado de coerência. Então, eu queria que vocês prestassem atenção para os elementos deste postulado. O professor Mário Testa diz que as organizações são uma cristalização da história. E ele é um institucionalista. Então, ele vai chamar de organização um hospital, uma unidade básica de saúde, um CAPS, uma Secretaria Municipal de Saúde, uma coordenadoria regional. Então, as organizações, elas são cristalizações da história. Bom, por que existe o UFSM? Né? Em todo o nosso aniversário, temos 60 anos, alguém vai lembrando aspectos da história. Do professor Mariano da Rocha, da primeira universidade pública federal fora de capitais.
E como foi a ação de vários atores foram se potencializando e conseguiram criar uma organização. Então, a nossa história, a história da humanidade, é uma história de produção de organizações. Então, o hospital é um produto histórico, saúde da família é um produto histórico, o CAPS é um produto da história. Mas por que em algum momento nós criamos hospícios e, no outro momento, nós destruímos os hospícios? Por que em algum momento nós criamos uma forma de organização e, no outro momento da história, nós vamos dizer que elas não são mais necessárias ou que não são as instituições que nós necessitamos? Um parênteses. Essa discussão não está longe de vocês. Está no cotidiano. O professor Mário Testa diz que há uma relação de condicionamento e de determinação entre teoria, método, papel do Estado, propósito de governo, e que isto gera um amálgama, gera um conflito, né? Gera as condições necessárias para produzir as organizações, que vão, então, criar a nossa vida em sociedade, porque ela é uma vida em organizações. Universidade, hospital, posto de saúde, família. Né? Bom, por isso nós investimos muito na discussão sobre o conceito de saúde. Aquelas aulas que vocês dizem, mas isso é só teoria. É porque a teoria vai indicar a organização que vai ser produzida. A teoria gera um método. Então, se nós acreditamos que, vou atualizando aqui, né? Esses autores não disseram isso, mas se nós acreditamos que as pessoas são protegidas se rezam, são protegidas de um vírus, porque rezam, o método é rezar. E isso não está muito distante. Pensamos em a nossa chamada Idade das Trevas, a Idade Medieval, foi baseada numa teoria que hoje nós vamos dizer que negava a ciência. Bom, se nós temos uma teoria que reconhece a transmissão, nós vamos ter métodos. Estão acompanhando, não é? Se eu não acredito na transmissão, não uso máscara, porque uma teoria indica um método. Se eu acredito e compreendo que a transmissão do vírus se dá pela fala e pela respiração, a máscara é o método. Se eu acredito que saúde mental, ou que a loucura, né, não tem cura, que o louco deve ser retirado da sociedade, então o método é retirar da sociedade, a organização é o hospício. Se eu acredito que há sofrimento mental, mas que é possível tratar em liberdade, então o método é tratamento em liberdade. Isso gera uma outra organização, por exemplo, o CAPS. Quando o professor Mário Testa propõe esse outro lado aqui do postulado, ele faz uma outra relação interessante, porque ele diz que, dependendo do momento da história da humanidade, há uma diferente compreensão do papel do Estado. O papel do Estado não é o mesmo em todo lugar do mundo, evidentemente, e não é o mesmo no decorrer da história. E que teorias e métodos, mesmo que reconhecidamente, né, de um campo científico, eles se relacionam, se vinculam a propósitos de governo. E o professor Mário Testa propõe, diz, né, identifica 3 propósitos de governo, que é crescimento, mudança e legitimação.
Eu vou falar um exemplo mais simples. Pequenos municípios têm pequenos hospitais. Com ampliação do escopo de atuação da atenção primária, das equipes, a eficácia da medicação, que não precisa mais ser injetável, né? A diminuição da necessidade de internação. E há uma certa característica para a internação hospitalar que necessita de um hospital mais centralizado e com mais incorporação tecnológica, equipamento. Então, vejam só, a teoria que criou o pequeno hospital é uma teoria que compreendia a suficiência dos métodos lá realizados. Então, cria um pequeno hospital pensando, ele vai fazer pequenas cirurgias, ele vai fazer... Porque havia um escopo pequeno também de possibilidades técnicas. E não estou falando em 1600, estou falando em 1960, por exemplo, 70. Né? Então, a criação dos pequenos hospitais, como uma organização importante no Brasil, porque 60% das cidades têm menos de 10 mil habitantes e têm hospitais, se vinculam a um propósito de governo, que é vamos lá fazer esse hospital que é o possível. Isso legitima o governo que constrói aquele hospital, não é? E, portanto, 50 anos depois, é preciso compreender o desmonte daquela organização também a partir do propósito de governo. Porque é preciso ter um governo municipal, no caso, né, o estadual, que diga, nós vamos fechar esse hospital e vamos pôr outra coisa no lugar. Então, tem um momento que este governo assume que não vai crescer e que vai mudar, portanto. Vai terminar com uma organização, vai alterar uma organização. Mas, no momento seguinte, ele precisa voltar a crescer, voltar a se legitimar. Então, para nós do campo da saúde, é muito importante compreender como que se mantém instituições, organizações, é a palavra certa, não é instituição. Como se mantém organizações que, às vezes, não são mais as necessárias para enfrentar a complexidade do processo de saúde e doença. Então, quando amplia o conceito de saúde, é que nós ampliamos os métodos. E é que nós vislumbramos, né, e criamos outras organizações. Atenção primária, que é o tema aí que está em pauta, né? Estará em pauta nessa sexta-feira. A equipe de saúde da família é uma organização que depende de uma certa teoria. Não é qualquer teoria que cria a saúde da família, tá? Se a gente diz saúde é ausência de doença, saúde se resolve com um atendimento individual, nós podemos criar uma UPA, que trabalha com este método de atender urgência e atender o indivíduo. Mas nós estamos falando de uma organização que precisa ter como método o acompanhamento de um território das pessoas que nele vivem durante a sua vida. É outro método. Se sustenta em outra teoria. Então, quando nós falamos em determinação social do processo de saúde e doença como uma teoria, é porque ela dá sustentação para métodos de intervenção e esses métodos vão formatar as instituições as organizações que já existem, né, ou vão exigir novas, como é o caso do CAPS, que é uma instituição nova. Eu estou falando e deixando aqui em tela o postulado de coerência, porque, e vou dar mais um exemplo, apenas, né? É o desastre da Boate Kiss. Para dar conta, para atender os efeitos, né, do desastre sobre a saúde da população, foi preciso criar um conjunto, né, de estratégias em organizações. Então, foi criado o Acolhe Saúde. Por que o Acolhe Saúde? Porque, a partir de uma teoria de saúde mental,
de saúde mental e de intervenção em desastres. A proposta de um método. Esse método diz que é preciso um serviço de acolhimento. Isso é tranquilo? Não. Outras escolas, outras teorias vão falar outras coisas. Então, o Acolhe Saúde em Santa Maria é uma organização histórica, né, criada nesse contexto aqui, que é uma teoria, há um Estado que diz sim, é papel do Estado fazer, é possível identificar assim, propósito de governo, qual era do Estado naquele momento, e essa conexão com métodos e a produção de organizações. Isso também acontece agora na pandemia. Na pandemia, no primeiro momento, uma primeira teoria, as pessoas precisam de hospital, e nós vamos resolver isso na UTI. Bom, a produção de UTI nas organizações existentes. No segundo momento, melhoramos a teoria em relação, conhecemos melhor a pandemia. Dá para mudar o método, precisa acompanhar, precisa ter atenção básica, tem que testar mais e tal. Vai fortalecendo outras organizações. Tá bem? Bom, esta é a aula de hoje.